Feche os olhos, lembre-se de você quando criança, brincando com seus amigos, estressado com o teste de ortografia na escola, voltando para casa para lanchar na mesa e pedindo ajuda com o dever de casa. O que você sente? Talvez você esteja suspenso em um momento em que as coisas pareciam novas, divertidas e emocionantes. Agora pense em atividades semelhantes às de um adulto, se preparando para dormir, lendo um livro, jantando com amigos. Esses momentos não parecem tão interessantes ou emocionantes como quando você era criança. Quando pensamos em nossa infância, parece que durou uma vida, mas agora é como se fôssemos passageiros de nossa própria vida, com o tempo apenas passando por nós. O tempo voa e, infelizmente para nós, humanos, a evolução nunca nos deu asas. Essa sensação de que o tempo parece passar mais rápido quando estamos vivenciando, mas parece muito mais longo quando lembramos, é chamada de paradoxo do feriado, cunhado pela escritora de psicologia Cláudia Ramon. O paradoxo do feriado refere-se à ideia de que, quando saímos de férias, uma semana ou até 2 semanas parecem passar tão rapidamente que mal podemos acreditar que tivemos férias. No entanto, quando as férias acabam e olhamos para trás, parece que demorou muito mais do que apenas uma semana. Os cientistas acreditam que uma das razões para isso é que, quando estamos de férias, temos muitas experiências novas em um curto período. Você faz mergulho pela primeira vez, vê arte, come comidas interessantes. Esses eventos estão fora da sua rotina diária. Então você retorna à sua vida normal marcada pela rotina de dias de trabalho e finais de semana. O estímulo daquelas férias parece ter passado, e quando você olha para trás, parece que muito aconteceu, parece que tanto tempo passou e, mesmo quando você estava lá, parecia incrivelmente curto. Nossa experiência de tempo muda dependendo do que estamos fazendo e de como nos sentimos sobre essas experiências. É por isso que você ouve coisas como o tempo voa quando você está se divertindo. Tenho certeza de que você já experimentou isso antes também. O show do seu músico favorito termina em um piscar de olhos, e no final de um ótimo primeiro encontro, você percebe que está conversando há horas, mas a conversa ainda parece incrível. Resumindo, isso acontece porque, quando estamos imersos em uma atividade, não estamos verificando nosso relógio para ver os minutos passando, então perdemos a noção do tempo, fazendo parecer que o tempo está passando muito mais rápido do que o normal. Imersão é a palavra-chave aqui, porque o tempo não só vai mais rápido quando estamos fazendo algo emocionante ou algo que adoraríamos fazer. Quantas vezes você disse a si mesmo que gastaria apenas 10 minutos no TikTok para tirar os olhos do telefone? 3 horas depois, você vê que o sol se pôs. Exatamente. É por causa de quão imersiva é a experiência do aplicativo e como ele mantém você ocupado e faz você esquecer o tempo. Essas diferenças de percepção tornam o paradoxo do feriado ao mesmo tempo identificável e confuso. Para nos ajudar a entender melhor o fenômeno, precisamos ver como as pessoas pensam sobre sua infância. Em uma pesquisa de 2005, 499 participantes com idades entre 14 e 94 anos foram questionados sobre o ritmo em que sentiam que suas vidas estavam se movendo. Quando questionados sobre durações mais curtas, como semanas e meses, até um ano, a percepção do tempo não pareceu aumentar com a idade. No entanto, quando questionados sobre durações mais longas, os idosos eram mais rápidos em sentir que suas vidas estavam mudando. Pessoas com mais de 40 anos, em particular, sentiam que o tempo passava lentamente na infância e depois acelerava na adolescência e no início da idade adulta, e depois disso o tempo passou voando. Mas por que sentimos que o tempo passa mais rápido à medida que envelhecemos? Nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento limitada e, portanto, para manter as coisas funcionando perfeitamente, nosso cérebro codifica novas experiências na memória e tende a pular os eventos mais repetitivos em nossas vidas. Quanto mais memórias temos, mais coisas podemos relembrar quando pensamos retrospectivamente. E quanto mais coisas podemos lembrar sobre um período de tempo, mais sentimos que esse período de tempo foi longo. Pense no seu tempo na faculdade ou no ensino médio.
Você se lembra da maior parte daquele período de sua vida porque estava absorvendo tantas informações que seu cérebro foi forçado a desacelerar para aproveitar tudo na criação de novas memórias, aprendendo novos conceitos que seu cérebro teve que armazenar muitas informações novas e, portanto, quando você pensa no passado, há muitas coisas para lembrar, o que faz com que esse período dure mais na sua memória. É por isso que os cientistas sempre incentivam a aprender novas habilidades, não importa quantos anos você tenha, porque ao aprender coisas novas você está dando ao seu cérebro um motivo para absorver e armazenar novas informações, o que, por sua vez, faz com que esse momento dure muito mais tempo. Descubra seu potencial com meu novo e-book de desenvolvimento pessoal. Se você deseja transformar sua vida e alcançar suas metas, meu novo e-book de desenvolvimento pessoal é o que você precisa. Repleto de dicas práticas, estratégias eficazes e insights poderosos, ele te ajudará a ser a melhor versão de si mesmo. Cansado de ficar parado? Este e-book, baseado em anos de estudo e prática, é seu guia para o crescimento pessoal. Clique no link na descrição do vídeo para adquirir o seu. Invista em você e transforme sua vida agora. Voltando à nossa história, novas experiências nem sempre precisam ser boas ou divertidas para fazer o tempo desacelerar. Se você já sentiu medo, provavelmente sua vida parecia se mover em câmera lenta. Se você estiver em um acidente de carro, acidente de bicicleta ou até mesmo se sentir fisicamente ameaçado por outra pessoa, sua realidade cognitiva muda. O que pode ser apenas alguns segundos de medo parece minutos ou até horas. Em seu livro, Cláudia Ramon falou sobre um estudo em que pessoas com aracnofobia foram convidadas a olhar para aranhas por 45 segundos. Quando foram questionados posteriormente, todos os participantes pensaram que estavam olhando por um período muito mais longo. Eles podem não ter estado em perigo iminente, mas seu medo foi desencadeado, e seu mundo desacelerou, desesperados para sair da situação em que se encontravam. Ao longo dos anos, houve muitas teorias sobre por que o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos. Você pode ver que nosso mundo, em geral, acelerou. Isso fez com que todos nós sentíssemos que a vida está se movendo mais rapidamente. Mas, se você conversar com uma criança de 5 anos, as chances são de que elas não sentem o mesmo efeito de vida passando rapidamente. Existe também a teoria da proporcionalidade, que diz que um ano parece mais rápido aos 40 do que aos 10, porque um ano constitui uma porcentagem muito menor da sua vida. Quando você tem 10 anos, um ano é 10% da sua vida, mas quando você tem 40, é apenas 2,5%. Isso, no entanto, só funciona quando você está pensando na vida em sua totalidade e não nos períodos específicos em que o tempo desacelera ou acelera, como quando você está dançando na noite do seu casamento ou fazendo uma prancha. O paradoxo do feriado nos diz que nossa percepção do tempo é tudo, e essa percepção é profundamente afetada pela nossa idade e memória. Se você se formou na faculdade há 4 anos, provavelmente se lembra de atravessar aquele palco como se fosse ontem. Mas se você pensar no seu primeiro dia de ensino médio, pode parecer que décadas se passaram, mesmo que tenham sido apenas 12 anos. O tempo impacta nossa memória, mas a memória também cria e molda nossa experiência do tempo. Temos mais chances de lembrar do momento de um evento se ele for distintivo e vívido. Algumas pessoas podem passar pela casa dos 50 anos sem criar muitas novas memórias, então aquela década pode parecer perdida no tempo. Mas se você perguntar a alguém que passou por um divórcio ou perdeu um ente querido na casa dos 50 anos, esses anos podem parecer incrivelmente lentos, como a década mais longa de suas vidas. Ramon escreve que a percepção do tempo importa porque é a experiência do tempo que nos enraiza em nossa realidade mental. A realidade mental de um adulto preso em sua rotina, incapaz de tirar férias ou aprender novas habilidades, é muito mais monótona do que a de uma criança experimentando o mundo pela primeira vez. O banco de novas memórias desse adulto está simplesmente se esgotando. Aprendemos novas habilidades da infância à idade adulta e nos encontramos em muitas situações novas, e por causa disso, nossos primeiros anos tendem a ser superrepresentados na memória, fazendo com que pareçam durar mais do que nossos anos posteriores.
A divorciada de 50 anos se encontra em um período em que o tempo parece desacelerar porque ela está criando novas memórias, tendo novas experiências e sentindo novas emoções. De certa forma, essas mudanças de meia-idade que muitos de nós enfrentamos, para melhor ou para pior, na verdade, tocam o tipo de experiência mental que passamos quando éramos crianças. Quando você é criança, cada jogo de esporte, boa nota ou briga com um amigo parece ser a coisa mais importante do mundo. Mas, à medida que envelhecemos, essa sensação é muito menos frequente. Nos encontramos esperando por momentos significativos da vida, como um casamento ou promoção, para obter a mesma emoção que tínhamos quando crianças, para sentir a mesma experiência de novidade e criação de memórias, e o resto do tempo estamos apenas passando pelos movimentos, deixando o tempo passar sem pensar muito sobre isso, até que um dia acordamos e não conseguimos entender onde ele foi. Acontece que as crianças podem realmente perceber o tempo mais lentamente do que os adultos. Há evidências de que, da perspectiva de uma criança, o tempo, enquanto o estão vivenciando, é mais lento. Isso porque memória, atenção e função executiva, o controle cognitivo de nosso comportamento, estão todos em desenvolvimento quando somos crianças. As transmissões neuronais das crianças são fisicamente mais lentas do que as dos adultos, afetando a forma como percebem a passagem do tempo. Quando crescemos, nossos circuitos estão conectados para descobrir isso. Pesquisadores conduziram um estudo em que os participantes ouviram uma série de tons e compararam sua duração. Os participantes mais jovens, cerca de 5 anos de idade, tinham a menor precisão em perceber a duração dos tons. Eles frequentemente ouviam tons curtos durando muito mais do que realmente duravam. Isso pode explicar por que, quando somos jovens, as coisas parecem demorar tanto, mesmo as coisas mais básicas, como tomar café da manhã ou se vestir. Quando somos adultos, essas mesmas tarefas parecem passar rapidamente, muitas vezes nem lembramos que as fizemos. De alguma forma, você se vestiu esta manhã, mas realmente se lembra disso acontecendo? Escolher suas calças e colocar seus sapatos todos os dias pode ser tão rotineiro que não está criando nenhuma nova memória para você. Os momentos em que vivemos, mas nos quais não formamos nenhuma nova memória, são aqueles pedaços de tempo que escapam de nós. Enquanto o tempo pode passar lentamente aos 5 anos, nossas experiências entre as idades de 15 e 25 anos permanecem conosco a maior parte do tempo. Esta é a era da nostalgia para a maioria de nós. Lembramos de cenas de nossas vidas, dos livros que lemos e dos filmes que vimos durante esse tempo. Você consegue pensar nas suas citações de filmes favoritas ou momentos engraçados? Porque as chances são de que eles são de um filme que saiu quando você estava no final da adolescência ou no início dos 20 anos. Este é o momento em que temos mais novas experiências do que em qualquer outra época de nossas vidas. Temos nosso primeiro emprego, experiência de viagem solo, relacionamentos. Muitas vezes é a primeira vez que moramos longe de casa e a primeira vez que sentimos que temos uma escolha em como gastamos nossos dias. Enquanto está acontecendo, esse período parece estar em ritmo acelerado, mas, olhando para trás, parece que essa parte de nossas vidas durou para sempre. Isso porque criamos tantas memórias, conhecemos tantas pessoas novas e vimos o mundo de muitas novas maneiras. Sentimos nostalgia por aquele tempo porque parecia tão completo. Esse é o paradoxo do feriado. Se você está vivendo nesse tempo, aproveite-o, saboreie-o. Se você chegou ao final dos 20 anos, provavelmente conhece-o fenômeno de ter um desejo súbito de voltar à sua versão mais jovem, sua vida mais jovem. Você se estabeleceu em uma rotina onde responsabilidades estressantes frequentemente substituem momentos intermináveis de diversão. Então, como podemos desacelerar nossas vidas novamente? A verdade é que, claro, não podemos desacelerar o tempo, mas podemos fazer mais coisas para criar memórias do tempo que temos. Procure novas experiências que envolvam seu cérebro. Você não precisa de férias para se sentir animado ou renovado sobre sua vida no mundo. Novas coisas estão esperando ao virar da esquina, se você apenas abrir os olhos e procurar por elas.
Constantemente desafie-se a aprender novas habilidades, como talvez aprender uma nova culinária ou construir um banco para o seu quintal. Talvez você só queira melhorar em conhecer pessoas. Vá a um evento do bairro ou sente-se sozinho em um bar e converse com um estranho. Seja grande ou pequeno, deixe algo emocionante tomar conta do seu cérebro e fazer você se sentir como uma criança novamente. Outro truque é tentar se lembrar do seu dia o mais vividamente possível. A rotina pode ser boa, mas também não permite que novas memórias sejam gravadas em nossos cérebros. Passar tempo refletindo sobre o seu dia faz com que você seja mais propenso a gravar as memórias, mesmo as ruins. Naturalmente, nossa memória é curta. É fácil ir para a cama todas as noites e não pensar sobre o que aconteceu conosco durante o dia. Mas e se você parar e passar alguns minutos para revivê-lo? Coisas mundanas se tornariam importantes ou emocionantes. Você se lembraria de alguém ou algo que viu na rua que era novo ou estranho? De repente, seu dia pode parecer um pouco mais lento. Quer você apenas pense sobre isso ou queira escrever, tente fazer os momentos da sua vida durarem e ocuparem espaço na sua mente. Isso é o que estamos fazendo quando estamos de férias. Estamos acumulando todos os tipos de novas memórias interessantes, memórias que podemos olhar para trás quando queremos refletir sobre como nossos dias se sentiam tão cheios. Nossas próprias mentes ativamente criam a maneira como experimentamos o tempo. Embora possamos não ter sempre controle sobre nosso tempo, à medida que as demandas da vida se acumulam diante de nós, podemos controlar como lembramos das coisas e, portanto, controlar nossa percepção do tempo que temos. O tempo, como nos dizem, é imutável. Está totalmente definido. Um segundo é um segundo, um ano é um ano e, por mais que queiramos mudar, nos dizem que essa é a realidade. Mas se você pensar na sua infância, um tempo, espero, cheio de alegria e novidade, um ano parece muito mais longo. Se você esteve em perigo, os minutos em que você não tinha certeza se estaria seguro certamente não poderiam ter sido apenas minutos. Então, sim, talvez o tempo seja imutável, mas é reconfortante saber que temos algum controle sobre como o experimentamos. Podemos distorcê-lo para fazê-lo parecer mais curto ou esticá-lo para fazê-lo parecer mais longo, e, embora talvez nunca aprendamos a viajar no tempo, pelo menos sabemos que temos algum pequeno controle sobre ele. Ei, se você gosta dos vídeos que fazemos e quer nos apoiar para fazer projetos maiores e melhores, se você não tem meios, então, por favor, não se sinta obrigado de forma alguma. Inscrever-se e assistir a esses vídeos já é mais do que suficiente apoio, mas se você tem meios e quer apoiar de alguma forma, essa é a melhor maneira de fazê-lo. O link está na descrição. Obrigado por assistir.